Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Eu fico feliz de nós podermos estar estudando a palavra do Senhor e tenho certeza que com esse vídeo o Senhor vai falar no seu coração. Você já ouviu o primeiro vídeo que nós falamos sobre a história de José? Se ainda não, depois desse vídeo você pode ir lá e ver a primeira prática que nós vimos da vida de José que pode servir para a nossa vida, para abençoar a nossa vida e nos fazer bem-sucedidos. E eu te faço a mesma pergunta que eu fiz no vídeo passado. Você quer ser bem-sucedido? Então a Bíblia nos mostra como ser bem-sucedidos. E essa história de José está repleta de práticas importantes, de conselhos importantes para a nossa vida e de como nós podemos praticar a palavra de Deus e sermos abençoados. Muito bem, então no vídeo anterior nós vimos o início da história de José quando ele teve os sonhos e falamos sobre não tomar as nossas decisões baseadas unicamente na opinião das pessoas e sim buscar também o conselho de Deus, porque é a palavra dele que nós devemos seguir. Ele vai estar conosco até o fim. E agora vamos continuar um pouco na história de José. Nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá na terra do Egito, onde ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Então ele foi vendido como escravo e como escravo ele começou a trabalhar na casa de Potifar. A Bíblia conta que ele trabalhou tão bem e ele foi visto como tão digno de confiança que Potifar colocou ele como administrador da sua casa. Então ele tinha ali autoridade para administrar toda a casa de Potifar. Depois disso, a mulher de Potifar tentou ali seduzir José, José fugiu, ela acusou ele de ter tentado algo contra ela, então Potifar mandou José para a cadeia. E lá foi José, de escravo a prisioneiro, primeiro de vendido pelos irmãos, escravo e agora prisioneiro. Não é fácil, não é fácil, a começar ali ser traído dessa forma pela sua família, ser colocado numa posição muito inferior e depois disso numa pior ainda, acusado, condenado, preso por uma coisa que ele nem tinha feito. E lá na cadeia, olha só que interessante, mais uma vez José fez um tão bom trabalho na prisão que acharam ele digno de ser administrador de toda a prisão. Então, o carcereiro responsável por aquele presídio confiava em José e confiava nele para administrar tudo o que acontecia ali no presídio. Olha que louco! E aqui existem várias coisas importantes, várias práticas que nós podemos trazer para a nossa vida. Mas eu quero destacar uma aqui nesse vídeo, quero destacar uma para você hoje. José foi quem ele era, independente de onde ele estava. Seja quem Deus te chamou para ser, independente de onde você esteja, ou independente da fase que você esteja. José foi chamado por Deus para ser governador. E ele foi governador. No momento que ele era um escravo no Egito, ele foi um governador e administrou bem a casa daquele homem. No momento que ele estava preso, ele foi um bom administrador, um governador e governou bem as funções, as atividades e foi visto como digno de confiança para aquele cargo. Depois disso, ele foi chamado diante de Faraó para interpretar um sonho e Faraó viu nele o governador que Deus chamou ele para ser. No momento em que o Faraó chamou ele e essa porta se abriu, ele estava totalmente preparado para administrar toda a terra do Egito, porque ele nunca deixou de ser quem ele era. Isso a palavra de Deus nos instrui. Faça tudo o que você fizer como se fosse para Deus. Não importa se hoje você não está no cargo que você gostaria de estar, não importa se você não está morando onde você gostaria de estar, não está com a condição financeira que você gostaria de estar. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Faça o seu melhor. Faça aquilo que Deus te chamou para ser. Ensine, ajude, exerça o seu chamado, independente do que seja. Deus te chamou para ensinar pessoas, então ensine, independente que seja pouquinhas pessoas ou muitas pessoas. Faça como se fosse para o Senhor. Deus te chamou para ser um administrador, então administre bem as suas funções, administre bem o seu trabalho, seja um exemplo em tudo que você fizer. Deus te chamou para pregar a palavra, então pregue com ousadia, sabendo que Deus vai à sua frente, saiba quem você é e seja quem Deus te chamou para ser, independente do lugar onde você esteja.
O problema é que muitas vezes nós nos deixamos influenciar pela situação, pela circunstância, pelo que outras pessoas nos fizeram ou pelas grandes lutas da vida e nós nos deixamos apagar, desanimar, entristecer. E sabe o que acontece quando nós temos essa atitude? Nós paramos de caminhar rumo ao que Deus tem para nós. Saiba que Deus tem algo para você, algo grande. Deus só tem coisas boas para você. Deus só quer fazer coisas boas na sua vida. Mas Ele precisa te levar lá. O caminho, o processo vem cheio de aprendizado, disciplina, correção, para que você possa crescer como pessoa, crescer na sua profissão, crescer no seu ministério e alcançar as grandes coisas que Deus tem para você. Mas você não vai chegar lá se você desistir. Deus sim tem um sonho, Deus sim tem um propósito para você. Então pare de desistir, desista de desistir. Se levante e vá em frente. Faça tudo com o seu melhor. Creia em Deus que está com você em todo o processo. E você vai chegar até os grandes propósitos, as grandes promessas de Deus. Independente da fase que você esteja, faça o seu melhor. Seja quem você foi chamado para ser. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Amém? Aqui está então mais uma prática tremenda, maravilhosa, que nós precisamos incluir na nossa vida, nos nossos dias, na nossa rotina. Espero que essa palavra tenha servido de incentivo para você ser quem você foi chamado para ser. Não esqueça que Deus está com você, que Deus te abençoe e te vejo aqui no próximo vídeo.